Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Então hoje a aula é sobre gráficos do MRUV. O gráfico, mais especificamente, da equação da velocidade, tá? Então a gente tem aqui que a equação da velocidade, ela se escreve de forma genérica V igual a V0 mais a aceleração que multiplica o tempo. Velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se eu comparar essa equação com a de uma função de primeiro grau, cujo o gráfico é sempre uma linha reta, eu tenho que y igual a x, a vezes x mais b, onde esse a aqui é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então, o que a gente tem que lembrar dessa função de primeiro grau aqui? Que o gráfico é uma reta, tá? A linha gráfica é uma reta. Isso aqui determina o A, coeficiente angular, é a inclinação da reta. Tá? O coeficiente angular é aquele que multiplica a variável independente. E o coeficiente linear é onde essa reta corta o eixo do y. Tá? Então vocês estão vendo isso em matemática e deve trazer aqui para a física agora. Se nós compararmos com essa função, ela não está na mesma ordem, os termos aqui. Ó. Esse A aqui de aceleração é ele que está multiplicando o t, que é a variável independente. Então a aceleração é o coeficiente angular. Tá? E o V0, velocidade inicial, é o nosso coeficiente linear. É onde corta o eixo vertical. Tá? Então, esse V0. Então, se a gente olhar aqui, eu quero construir este gráfico, o gráfico dessa função. Isso aqui é a função de um movimento específico, tá? Cuja velocidade inicial do móvel é 10, com uma aceleração de 4. E eu quero conhecer, eu posso determinar a velocidade desse móvel conhecendo o tempo, então, ou melhor, em qualquer instante de tempo, eu posso determinar a sua velocidade, tá? Agora, importante aqui, ó, esse gráfico é uma linha reta e ele vai começar, ele vai cortar o eixo vertical, o eixo do y, que a gente costuma falar, no ponto 10. E depois eu preciso determinar os outros valores. A gente vai fazer sempre os nossos gráficos para os instantes de tempo 0, 1, 2, 3 e 4 segundos, certo? Então, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, eu tenho aqui, ó, quando o tempo é igual a 0 segundos. Então, eu vou pegar e vou determinar V igual a 10 mais 4 vezes o tempo, certo? Só que o tempo é 0. Então, ó, 4 vezes 0 dá 0. Então, a velocidade é 10. Tá? Então, esse é o motivo que ela vai cortar o eixo do y sempre. Então, aqui nessa linha aqui, tá? E aqui a velocidade. Então, agora, quando t é igual a 1 segundo, então vai ser V igual a 10 mais 4 vezes 1. Então, isso aqui vai me dar uma velocidade de quanto? Primeira multiplicação, 4 vezes 1 é 4. Então, 10 mais 4... 14. Então, isso aqui é velocidade sempre, né? Quando t é igual a 2 segundos, V igual a 10 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mais 10, 18. Tá? Quando t é igual a 3 segundos, V igual a 10 mais 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Mais 10, 22. 22. Certo? Estão acompanhando? E por último, quando t é igual a 4 segundos, o V vai ser igual a 10 mais 4. O tempo é 4. Então, 4 vezes 4, 16. Mais 10, 26. Então, eu tenho... Para todos os tempos que eu quero fazer o gráfico, tá? Quando o tempo é 0, a velocidade é 10. Então, esses pontos são os pontos do gráfico. Quando o tempo é 1,
E como é que a gente vai fazer o gráfico? Então, eu vou fazer um gráfico velocidade em função do tempo. Então, o y vai ser minha velocidade e o x o tempo. Vou pegar aqui, vou construir o gráfico, certo? Eu vejo que as velocidades estão todas acima do eixo x, né? Que são todas positivas. Então, aqui vai ser meu tempo, velocidade em função do tempo, e aqui a velocidade. Eu vou dividir o gráfico assim, ó. Vamos ver, 5, 10, 15, 20, 25, vai dar, ó, 5, aqui é a velocidade, 10, 15, 20, 25 e 30. Esses pontos são suficientes, porque a minha velocidade vai do 10 até o 26, e aqui eu fiz do 0 até o 30. E aqui embaixo, tá? 0 segundos aqui, 1, 2, 3 e 4. Então agora eu vou juntar os pontos. Primeiro, quando o tempo é 0, a velocidade é 10. Ou lembrar sempre, ó, a velocidade inicial é onde corta o eixo vertical. Depois, quando o tempo é 1 segundo, a velocidade é 14. Eu não vou marcar aqui no gráfico o número 14, ó. Mas vejam, aqui está do 10 até o 15. Então, o 14 é um pouquinho antes do 15. Eu vou botar aqui, ó. Quando o tempo 1... Só ele pode talvez não ficar muito retinho, mas é um esboço do gráfico. Quando o tempo é 2, 18. 18 é um pouquinho abaixo do 20, ó. Tá? Quando o tempo é 2, no eixo x, o 2, vai juntar lá com o 18. Quando o tempo é 3, a velocidade é 22. Então, acima do 20 agora. Ó. Um pouquinho acima do 20. Então, a gente não precisa botar todos os números aqui. Faz de 5 em 5, de 10 em 10, vai depender desses valores aqui, certo? E quando é 4, é 26. 26 é acima do 5, lá, ó. Tá? E daí tu pega uma reguinha e traz. Então, esse é o eixo, esse é o gráfico, né, dessa função aqui, dessa equação da velocidade. A atividade dessa aula vai ser, vou passar 4 gráficos para vocês, e vocês vão determinar a velocidade em cada instante de tempo e traçar o gráfico. Vou dar a função, a equação da velocidade, e vocês vão fazer o gráfico sempre usando esses tempos aqui, de 0 até 4 segundos. Tá ok? Então é bem tranquilo, né? Então vamos para a próxima função agora, para a próxima equação da velocidade. Então vamos dar continuidade. Então agora eu tenho essa função aqui. V igual a menos 20 mais 5t. Velocidade inicial é menos 20, lembrando esse ponto onde vai cortar o eixo do x. Então aqui, ó, o eixo vertical, o eixo do y, que seria a nossa velocidade. Então, abaixo é negativo, para cima é positivo. Então, aqui embaixo, no menos 20, eu vou começar o meu gráfico. Mas, então, eu vou determinar. Então, eu já sei, então, quando o tempo é igual a 0, a velocidade vai ser esse valor aqui, sempre. A velocidade é menos 20. Eu não vou botar unidade agora. Quando o tempo é igual a 1, a velocidade vai ser quanto? Então, menos 20 mais 5 vezes o tempo que vale 1. Então, vou botar a velocidade aqui, tá? Então, aqui V igual a menos 20. Quanto é que vai dar aqui, ó? 5 vezes 1 dá 5. Então, menos 20 mais 5. Menos 20 mais 5 vai dar menos 15. Então, aqui é menos 20 e aqui é menos 15. Quando o tempo é igual a 2, então eu tenho que a velocidade é menos 20, copia, né? Mais 5 vezes o tempo, que é 2. 5 vezes 2, 10. Menos 20 mais 10. Vai dar uma velocidade de menos 10. Quando o tempo é igual a 3, V igual a menos 20 mais 5 vezes 3. Então, vamos lá. 5 vezes 3,
15. Então, mais 15. Menos 20 mais 15 dá menos 5. E quando o tempo é igual a 4, V igual a menos 20 mais 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Mais 20. Menos 20 mais 20, 0. Então, a velocidade é 0. Então, aqui eu vou fazer o gráfico assim, ó. Aqui a velocidade é 0, né? Aqui a velocidade é 0. Aqui a velocidade é menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. E a minha velocidade é menos 20, a inicial, e a final vai ser 0. Então, já é o suficiente. Então, aqui eu vou botar 1, 2, os números estão pequenos, mas estou falando 1, 2, 3, 4. Até 4 chega. Então, agora eu vou associar os pontos. Então, lembra? Menos 20, ó. Aqui, ó, menos 20 é onde corta o eixo vertical. Quando o tempo é 1, a velocidade é menos 15. Então, vou aqui no menos 15 e no 1. Aqui, ó. Quando o tempo é 2, a velocidade é menos 10. Então, 2 e menos 10. Aqui, ó. Tá? Quando a velocidade é 3, quando o tempo é 3, a velocidade é menos 5. Então, 3 menos 5. E quando o tempo é 4, a velocidade é 0, é em cima do eixo. Pega a reguinha, junta os pontos, essa curva. E ela vai continuar aqui. Se tu aumentar os tempos, vai ter uma linha gráfica que é representada por uma reta. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Então agora vocês, antes de eu fazer o próximo, vocês peguem só isso aqui, ó, tá? Escondam aqui, V igual a menos 20 mais 5T, e tentem refazer esse gráfico. Daí depois vocês comparam para ver se ele ficou parecido, certo? Mas se tu fizer essas continhas certinho, o gráfico vai sair bem bonitinho. Então, pessoal, o que a gente mais encontrou de problema, esse gráfico é muito parecido com o gráfico do deslocamento, né? O que mais encontrei de problema é quando o nosso coeficiente angular aqui é negativo. Mas vamos lá. O nosso gráfico vai cortar o eixo vertical no ponto 10, né? Então, eu posso botar aqui já, quando o tempo é igual a 0, a velocidade vai ser igual a 10. Esse tempo 0, ó, vai dar 0 aqui, V igual a 10. Vamos fazer quando o tempo é igual a 1. Então, V igual a 10 menos 10 vezes 1. Ó, menos 10 vezes 1 dá menos 10. Mais 10 menos 10 vai dar 0. Vamos lá. Quando o nosso tempo é igual a 2. V igual a 10 menos 10 vezes 2. Então, aqui vai dar menos 20. Mais 10 menos 20 vai dar uma velocidade de menos 10. Vocês têm que fazer essa conta certa para depois ter os pontos correspondentes. Quando o tempo é 3, o V igual a 10 menos 10 vezes 3. Então, aqui dá menos 30 mais 10, menos 30 mais 10, menos 20, né? E quando o tempo é igual a 4, V igual a 10 menos 10 vezes 4. Então, menos 40 mais 10, V igual a menos 30. Vamos fazer o nosso gráfico. Tá? Nosso gráfico. Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, eu só sei que ele vai passar para baixo do eixo, né? Aqui eu vou ter 4 tempos. Então, aqui vai ser minha velocidade vertical, o horizontal vai ser o tempo. Ele começa sempre aqui no eixo do 10. Ó, 10, 0, menos 10, vai de 10 em 10. Então, eu vou fazer que cada linha aqui vai ser 10, tá? Então, aqui é 10, aqui seria o 20. Para baixo, então, aqui o 0, aqui o menos 10, aqui o menos 20.
e aqui o menos 30. Poderia continuar, mas vejam, ó, o maior valor, no caso o menor, vai menos 30. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Vamos lá? Onde que ele corta o eixo? No 10. Então aqui, ó. Ele corta o eixo nesse ponto aqui, o eixo vertical. E agora, então, o tempo é 0, a velocidade é 10. Quando o tempo 1, a velocidade é 0. Quando o tempo 1, a velocidade é 0. Vai ser em cima do eixo horizontal. Quando o tempo 2, a velocidade é menos 10. Então, do menos 10, bem em cima da linha, até o 2. Quando o tempo é 3, a velocidade é menos 20. Do menos 20, então aqui, até o 3, gente. Aqui o outro ponto. E quando o tempo é 4, é menos 30. Então, esse fica em cima da linha, né? Ok? O que eu faço agora? Pega a caneta, a régua e a caneta e traça. Ó, e ele vem para baixo. Então, quando a aceleração é negativa, o gráfico é representado por uma linha decrescente, certo? A linha gráfica tem essa inclinação, ela é decrescente. Tá ok, pessoal? Então, ó, mais um gráfico para vocês, certo? Apaguem tudo isso aqui, vamos lá, olhem no início do vídeo, façam as continhas para ver se vocês não vão errar o sinalzinho, ó, apaga tudo, fica só com isso aqui e faz um gráfico. Refaz ele. E depois tu tem como conferir para ver se está certo. Depois tu vai conseguir fazer os gráficos da atividade, tá ok? Vou fazer mais um para você. Bom, letra D, então o último exemplo, depois é só vocês fazerem 4 gráficos para me entregar também, né? Atividade pronta, vai ser bem tranquila essa aula, só para vocês praticarem. Então lembrando, ó, 3 vezes t, 4 mais 3t, v igual a 4 mais 3t. Aqui é a velocidade inicial, é onde corta o eixo vertical. Então já posso botar, quando o tempo é 0, a minha velocidade vai ser 4, certo? Depois, quando o tempo é 1, quando o tempo é 2, quando o tempo é 3 e quando o tempo é 4 segundos. Quando o tempo é 1, eu vou fazer aqui, v igual a 4 mais 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1 é 3. 4 mais 3, 7. Quando o tempo é 2, v igual a 4 mais 3 vezes o tempo que é 2. Sempre o tempo substitui ali no lugar do t, né? 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. V igual a 10. Quando o tempo é 3. 4 mais 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mais 4, 9 mais 4, 13, né? E quando o tempo é 4, V igual a 4 mais 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, 12, mais 4, 16, certo? Então, estão aqui os valores, as velocidades sempre todas positivas. Então, vou fazer o gráfico. Tá? Lembrando que esse é um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, eu escrevo assim. Então, a velocidade é vertical, o tempo é horizontal. Tá? Aqui o tempo, que a gente já conhece, sempre o 1, o 2, o 3 e o 4. A gente vai fazer para esses. Então, 0, aqui onde se cruzam os eixos, 0, 1, 2, 3, 4. E que velocidades a gente tem? A menor é 4, então eu vou botar aqui o 5, tá? 10, vou fazer de 5 em 5, 15 e 20 é o último. Porque a minha velocidade aqui maior vai ser 16. Então, eu fiz questão de fazer esse aqui de novo, tá, pessoal? Para a gente ver que não precisa marcar. Ó. Aqui 1, 2, 3, 4, vão ser exatamente os tempos. Mas veja aqui, ó, quando o tempo é 1, primeiro,
Quando o tempo é 0, a velocidade é 4. Então aqui, ó, no 4, um pouquinho antes do 5, é onde começa o meu gráfico. Tá? Não precisa botar aqui o número 4. Então o gráfico vai ficar muito poluído. Então, agora, quando o tempo é 1, é 7. O 7 está antes do 10 aqui, ó. Pensa numa divisão mental aqui e talvez não saia uma linha bem retinha, mas não é. O importante são os pontos, tá? Quando o tempo é 2, a velocidade é 10, então aqui no 10, ó. No 10. Quando o tempo é 3, a velocidade é 13, para cima do 10, aqui. E quando é 4, velocidade 16, acima do 15, um risquinho acima do 15. A gente pode pegar régua assim, ó, fazer, tá? Mas a régua vai me atrapalhar aqui. E depois traço, ó. A gente vai ver que ficou um pontinho fora, né? Mas isso... eu peguei muito para cima. Não quer dizer. O que importa é aqui, não precisa botar aqui o número 7, não precisa, tá? É o esboço do gráfico, certo, minha gente? Então esse é o gráfico, aqui é a velocidade, né? Aqui o tempo. Esse é o gráfico dessa função, dessa equação da velocidade, tá? Então agora é com vocês. Ok, gente? Bom trabalho aí para essa próxima quinzena. Tchau, tchau.